Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez então para ler o quarto capítulo do livro de Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Então a gente está no quarto capítulo já e a gente vai ler todo ele. Ele é um livro conciso, ele tem apenas 16 capítulos, 121 páginas apenas. E é interessante, é muito interessante. E ele é um livro conciso e comentado por quem fez esse resumo principal dele. Então hoje nós vamos fazer duas atividades juntos. A gente vai ler o livro e eu vou grifar o meu livro, né, junto com vocês aí. Anotem as principais partes aí, se vocês tiverem o livro. Esse livro aqui, claro, o outro é mais completo, talvez a gente faça a leitura do livro completo, isso também é interessante. Eu tenho ele em casa, eu estou aqui no meu escritório e talvez a gente faça a leitura dele completo. Vamos lá então, capítulo 4 então, é fé em sua capacidade. É interessante, bem interessante esse capítulo. Eu já li o livro grande, é muito interessante e vamos ler esse aqui então. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé se funde ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. Então, quando a fé se funde ao pensamento, não adianta nós só acreditar, nós temos que acreditar e pensar que aquilo vai ser verdade. O subconsciente, então, transmite para a inteligência infinita. Comentário. Fé, aqui significa crença inabalável, vamos grifar aqui. Crença inabalável que você é capaz de fazer alguma coisa. Não adianta só crer, tem que ser uma crença inabalável, você realmente acreditar. A fé tem de ser verdadeira em nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente ou apenas finge que acredita, não vai funcionar, porque seu subconsciente vai conhecer as suas dúvidas. Se você imaginar alguma coisa, ter fé e já duvidar, pensar, será? Ela já não funciona mais, galera. Então ela tem que ser 100% dizer, eu acredito e eu sei que isso vai acontecer. Inteligência infinita refere-se àquela parte da mente do processo do pensamento humano que produz milhões de intuições, vamos grifar, insights e saltos de lógica. O conceito de Hill assemelha-se ao que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. E em outro nível é muito próximo que os psicólogos contemporâneos chamam de estado de fluxo. A visão de Hill de mente consciente e mente subconsciente aproxima-se da visão junguiana. O consciente recebe a informação pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. É a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. Que a gente pensa, raciocina e planeja. O subconsciente tem acesso à mesma informação que o consciente, mas não raciocina. Todo mundo, literalmente, não faz julgamento de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar a mente consciente que acesse o subconsciente, porém, sob certas circunstâncias, todos os fatos e ideias esquecidos, mas firmemente enraizados no subconsciente, podem influenciar suas atitudes e ações conscientes. Fé é um estado mental. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado para afirmação ou instruções repetidas mediante autossugestão. Repetir afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o método de desenvolver fé, a crença absoluta de que pode fazer alguma coisa. As emoções são o que dá vida, vigor e ação aos pensamentos. As emoções são o que dá vida, vigor e emoções aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas. Todos os pensamentos carregados de emoção tendem a se traduzir em um equivalente físico. E eu vou contar algumas histórias que aconteceu comigo, que prova o que foi lido agora aqui, e vocês vão ver que na vida de vocês também, vocês vão identificar várias coisas. Isso é válido para quaisquer emoções, inclusive as negativas. Ou seja, a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento negativo ou destrutivo tão prontamente quanto impulsos
positivos e construtivos. Interessante, ó. Ou seja, a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico um impulso de pensamento negativo ou destrutivo tão prontamente quanto impulsos positivos ou construtivos. Então, da maneira que a gente pensa, acontece. Positivo ou negativo. Dá o mesmo trabalho pensar negativamente, mesmo pensar positivo? Sim, dá. Só que a nossa mente ela é voltada ao lado negativo. Então nós temos que trabalhar esses nossos pensamentos para que a gente consiga trabalhar do lado positivo. Isso explica o estranho fenômeno chamado de má sorte ou azar. Alguém já pensou aí que tem azar ou má sorte? Milhões de pessoas acreditam ser fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual não teriam controle. A verdade é que elas criam seus próprios infortúnios. Pois a crença no azar é captada pelo subconsciente e traduzida para o seu equivalente físico. Sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar o subconsciente dando instruções mediante autossugestão. Então, a autossugestão é fundamental e ela funciona tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Para tornar a trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse posse do bem material. Você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Comentário. É um axioma da teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir o que é real e o que é vividamente imaginado. A mente ela não consegue distinguir, galera, se é uma imaginação ou é uma realidade que está acontecendo lá no inconsciente. Assim, se você planta uma ideia de maneira convincente, o subconsciente, ele aceita e trabalha com a ideia se fosse um fato. A palavra-chave é convincente. Se você mandar uma mensagem, mas tiver alguma dúvida, o subconsciente também a captar. Se você mandar uma mensagem, mas tiver alguma dúvida, o seu subconsciente também vai captá-la. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. Por isso, Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em si mesmo não decorre simplesmente de ler instruções. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé nisso e naquilo, mas não ensinam como ter fé. Alguém já presenciou isso? Ter fé nisso e aquilo. A gente aprende muito em todos os lugares, em casa, na família, na escola, na igreja, na TV, né? E ensinar, temos que ter fé. Só que a gente não aprende como fazer isso. Ninguém nos diz que fé é um estado mental que pode ser induzido à autossugestão. Poucas pessoas falam. A não ser na internet, hoje tem muitas pessoas, muitos profissionais da área de marketing que trabalham muito esse trabalho de autoajuda, ajudam nós a melhorar nossos pensamentos. Então, me perguntem aí quem são que eu posso colocar, eu posso gravar um vídeo falando sobre essas pessoas também, que vai ajudar muito, tem me ajudado muito. Pessoalmente eu recomendo muito elas para os meus amigos, clientes, então a gente recomenda e dá muito certo. Anota isso. Fé é o elixir que dá a vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o antídoto para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma o pensamento criado pela mente humana no equivalente espiritual. Fé é o único recurso para dominar e usar a força da inteligência infinita. Você acaba acreditando em tudo o que repete para si. Olha essa frase.
Você acaba acreditando em tudo que você repete para si. Se repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai acreditar que já seja verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ocupam sua mente. Pensamentos, você é, olha só, você é, eu vou grifar aqui de uma maneira mais forte. Você é a causa dos pensamentos dominantes. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam uma força magnética que atrai pensamentos semelhantes ou relacionados. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção que se tornam uma força magnética e atrai pensamentos semelhantes ou relacionados. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição. Você pode, de novo, vamos anotar aqui. Pode ser colocado na mente por meio da repetição. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de pensamentos positivos em termos simples, memorizando e repetindo a declaração até que se torne parte do equipamento de trabalho da sua mente subconsciente. A seguir, um exemplo para alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Vamos lá? Fórmula da autoconfiança. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar meu objetivo definido de vida. Exijo de mim ação contínua e persistente para tal realização e prometo aqui e agora promover essa ação. Segundo, eu entendo que os pensamentos dominantes da minha mente com o tempo vão se tornar ação e se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias na visualização da pessoa que pretendo me tornar para criar uma imagem mental clara. Terceiro, eu sei que qualquer desejo que mantiver em forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de se concretizar. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, eu escrevi uma descrição clara do meu objetivo principal definido e não vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para realizá-lo. Quinto, eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie a todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Olha só. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que a atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. E o último, eu vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que todo o tempo irá influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Esse livro aqui, esse capítulo que deve ser lido várias vezes. Então, a fé e sua capacidade. O quinto capítulo, ele é a autossugestão. Também a gente vai fazer o mesmo trabalho. Ele é um pouquinho longo, não é longo, tem aqui nesse livro pequeno, tem 4 páginas. Então, a gente vai ler ele amanhã, autossugestão, próximo capítulo, conhecimento especializado, e a gente vai assim até o final. Valeu, galera, até o próximo capítulo, a gente se vê aí. Próximo capítulo, então, é a autossugestão, como a gente vai fazê-la.